E também teve uma outra reunião muito importante com Davi Alcolumbre, por parte do governo, que foi com o ministro José Guimarães, ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, que faz toda a articulação ali com o Congresso Nacional. E essa foi a primeira vez, os dois se encontraram hoje. Foi a primeira vez também que os dois se reuniram depois do episódio envolvendo o Jorge Messias na semana passada. Primeiro, eles se encontraram na sessão no Congresso, que teve hoje mais cedo, hoje de manhã, na verdade, com a presença de várias autoridades. Inclusive, nessa sessão, o Davi Alcolumbre disse que José Guimarães representa uma harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Né, já dando uma sinalização de que, por parte dele, tudo está bem. E aí, logo depois, os dois se reuniram pessoalmente na residência oficial do Senado. Mais cedo, Davi Alcolumbre, Tiago, agora mais cedo, agora à tarde, ele conversou com jornalistas, ele foi questionado sobre o que espera do governo Lula depois dessa tensão envolvendo a sabatina e a análise no plenário de Jorge Messias. Ele disse que não espera nada, não. Mas, enfim, então agora uma expectativa sobre como vai se dar essa relação que ficou estremecida assim entre Lula e o presidente do Senado. A gente vai ficar sabendo então nos próximos dias e depois que o presidente Lula voltar dos Estados Unidos. Tiago. Perfeito. As respostas dos próximos dias. A Janaína volta daqui a pouquinho para falar sobre a polêmica dos penduricalhos do Judiciário. Até daqui a pouquinho. Deixa eu trazer os nossos comentaristas Dora Kramer e o Cristiano Vilela aqui com a gente. Tudo bem, Dora? Boa noite para você. Muito bem-vinda. Eu quero te perguntar o seguinte: não tem jeito, tem que seguir a vida mesmo e o governo precisa do Senado para aprovar matérias importantes, assim como precisa da Câmara, pensando nas eleições também. Isso é claro, né? Não é, Dora? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Já me adianto dando boa noite a Denise e para todos que nos acompanham. Pois é, o que a gente está vendo aí é o governo enviando emissários, não é? Num ensaio da recomposição das relações. Portanto, a gente já pode concluir que aquela ala que defendia uma confrontação, tratar o Alcolumbre como inimigo, retaliar, demitir pessoas que ocupam indicados dele para cá, nada disso foi a opção do presidente Lula. Resolveu realmente atender aqueles que defendiam cautela e, sobretudo, nervos de aço, né? Porque é preciso, aquilo que aconteceu na semana passada não foi algo trivial, e dobrar a aposta seria dobrar o desastre. Então, o que a gente viu aí é exatamente isso, envio de emissários que são da ala mais conciliadora, o Zé Guimarães, e, sobretudo, o ministro da Defesa, José Múcio, que antes de ser ministro da Defesa, foi um deputado federal por 20 anos, né? Ele começou, o primeiro mandato dele foi logo após a Constituinte, ele em 91, se eu não me engano, e por 20 anos ele foi político, foi deputado e sempre com essa característica absolutamente conciliador. Então, em princípio, alguém pode achar estranho, mas, meu Deus, por que o ministro da Defesa envolvido nesse assunto? Porque o ministro da Defesa é o Zé Múcio. Justamente, se fosse outro, talvez não estivesse. E a resposta aí do Alcolumbre, dizendo que, na verdade, ele disse: eu não tenho nada o que esperar do governo. Ele é conhecido, uma característica do Davi Alcolumbre é exatamente essa: ele é evasivo, sempre. Ele nunca dá resposta assim, direta, né? Isso é digamos, não vou falar um truque, é um método dele. Ou ele é evasivo, ou ele faz uma piada e sai pela tangente. Nunca é direto, nunca dá resposta, principalmente polêmica. As polêmicas e a assertividade ele reserva para as atitudes que ele precisa ter no exercício do poder. E ele dificilmente dá entrevistas exclusivas para os veículos de comunicação. São entrevistas raras que ele concede, claro que ele às vezes atende a imprensa, mas ele prefere atender mais a imprensa que acompanha o dia a dia dele lá no Senado. Cristiano Vilela, boa noite para você, bem-vindo. E um ponto importante, os próximos dias vão dizer ou vão indicar se efetivamente o presidente Lula vai deixar essa indicação ao Supremo para depois da eleição.
de uma certa maneira, o presidente do Senado pode ter conversado alguma coisa nesse sentido com José Múcio. Não é, Vilela? Boa noite. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que é razoável que o presidente Lula deixe para um momento futuro essa indicação, que ela não seja feita hoje, ainda no calor do momento. Você vê que os primeiros passos para a reconstrução política estão sendo dados agora, com essa aproximação, o envio de emissários. A temperatura ainda está muito quente para qualquer encaminhamento agora. No entanto, encaminhar um nome depois das eleições, ele representa ou uma soberba, uma confiança muito grande, uma convicção de que o presidente da República será reeleito, ou então o presidente ou qualquer liderança política está se esquecendo que se Lula perder, o cafezinho estará gelado nos últimos meses de Planalto. Não haverá daí possibilidade nenhuma de aprovação de um nome que entre em conflito com o nome do vitorioso, caso, evidentemente, não seja o presidente Lula. Então, nesse sentido, eu não consigo visualizar, no momento onde todas as pesquisas colocam ali um certo empate técnico, uma disputa muito forte entre os principais candidatos, eu não consigo visualizar que o presidente Lula vá deixar para depois das eleições. Eu vejo que ele vai deixar um pouquinho mais adiante, mas realmente vai ser obrigado a costurar um nome que seja mais consensual, se quiser ser pelo menos meio padrinho desse próximo presidente do Supremo.